Bom dia a todos os irmãos. Então, autoridade e responsabilidade são dois conceitos interessantes para a grande maioria das pessoas. A regra geral, as pessoas gostam de ser autoridade, ou pelo menos gostam de ser autoritários. Gostam de fazer exercer a sua autoridade, mas também gostam de questionar a autoridade de outros. É algo que é muito comum de toda a gente gostar de questionar a autoridade, gostar de questionar decisões de alguém que tem autoridade. Responsabilidade, por outro lado, é algo que ninguém gosta muito de assumir. Naturalmente não gostamos de assumir responsabilidades, especialmente quando erramos, especialmente quando a coisa não corre tão bem assim. Nós não gostamos tão bem assim de assumir responsabilidades. Na nossa caminhada pelo livro de Êxodo, nós já vimos um pouco destas coisas. Nós vimos Deus Todo-Poderoso a apresentar-se e a libertar o povo da terra do Egito, a dar-lhes a liberdade. Vimos Deus a apresentar-se, antes disto, vimos Deus a apresentar-se a Moisés, dar-lhe uma responsabilidade muito clara e dar-lhe autoridade em relação ao povo, autoridade acima do povo. Vimos o povo a questionar tanto a autoridade de Moisés como a autoridade de Deus. Vimos o povo a abdicar das suas responsabilidades, a fugir também das suas responsabilidades. E também vimos Moisés a fazer o mesmo. Moisés, quando foi alvo da murmuração do povo, vimos Moisés a redirecionar as críticas que estava a ouvir para Deus. Eu só fiz aquilo que Deus mandou, eu não fiz mais nada do que isso, portanto a culpa é dele, a culpa não é minha. Hoje nós temos algo ligeiramente diferente, mas ao mesmo tempo também muito parecido. Eu sei que isto é estranho, mas provavelmente há de fazer sentido lá mais para o final. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20, e vamos ler dos versículos 1 até 21. Êxodo 20, 1 a 21. Diz assim: Então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, posto de longe. E disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés chegou às densas trevas, onde Deus estava. Então esta passagem inclui-se dentro de alguns capítulos em que o Senhor comunica a sua lei. O Senhor entrega a sua lei ao povo. O povo já saiu do Egito, chegou ao Monte Sinai, e aí Deus entrega a sua lei ao povo. Aquilo que o povo deveria cumprir, aquilo que o povo deveria fazer. É todo um conjunto de instruções para que, como o povo de Deus prosperasse. Como o povo de Deus fosse um povo que funcionasse, como uma sociedade que funcionasse. Então Deus coloca a sua lei, Deus coloca os seus ordenamentos.
Uma das partes mais importantes, ou mais conhecidas dessa entrega da lei é precisamente a passagem que nós lemos, os 10 mandamentos. São, se calhar, a parte da Bíblia que é mais conhecida de quem não conhece a Bíblia. Há filmes sobre isto, há pessoas que citam os 10 mandamentos, não necessariamente por ordem, não necessariamente os 10, há de falhar sempre lá algum, mas é algo que é conhecido da generalidade das pessoas, os 10 mandamentos. E regra geral, a ideia que há em torno dos 10 mandamentos é que é uma coisa boa, é que são mandamentos que fazem sentido, são mandamentos que fazem sentido em qualquer sociedade que sejam cumpridos, fazem sentido, são simples, mas fazem sentido. No entanto, antes de Deus apresentar os 10 mandamentos, ele diz algo muito interessante logo no versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, o teu Deus, é uma expressão cheia de significado. Parece que voltamos atrás, a Êxodo 6, quando Deus se dá a conhecer como eu sou, o Senhor, aquele Deus acima de todas as coisas. Na passagem que nós lemos, isto, se eu contei bem, nós encontramos 5 vezes a expressão Senhor, o teu Deus. Deus identifica-se claramente como o Senhor, o Deus, identifica-se claramente como aquele que é superior, aquele que está acima. E depois Deus diz o que fez, que te tirei da terra do Egito. Foi o Senhor que tirou o povo do Egito, mas ainda acrescenta da casa da servidão. Foi Ele, a autoridade, que tomou a responsabilidade de tirar o povo da terra do Egito. Foi Ele que fez isso. Não foi de nenhuma outra forma, não foi de nenhuma outra pessoa. Foi Deus que fez isso. Moisés foi enviado por Deus para fazer algumas das coisas, mas a responsabilidade e a autoridade é toda de Deus. Foi Deus que tirou o povo da terra do Egito. E de facto o povo não esteve no Egito por turismo. Eles eram escravos, eles trabalhavam de uma forma forçada. Eles trabalhavam, não tinham regalias nenhumas, eram puramente escravos. Trabalhavam de uma forma abusiva. Hoje em dia seria ilegal, mas a lei de hoje não é válida há muitos milhares de anos atrás. Mas o povo era escravo do povo do Egito. O livro de Êxodo até começa com o faraó a ter medo do número que tinha alcançado o povo de Deus. Ele começa a ter medo porque eram muitos. E então, com isso, ele escraviza-os. Ele torna o povo de Deus um povo escravo da terra do Egito. E, de facto, o Egito tornou-se um muito mau sítio para o povo estar. Ainda assim, depois do povo ter saído do Egito, o povo já tinha murmurado. Dependendo da perspectiva, parece que afinal estar no Egito era uma coisa boa. Dependendo da forma como se olha para a situação, estar no Egito se calhar já não era tão mau assim. Mais tarde, mais adiante, vamos ler que o povo ainda recorda o Egito com mais saudade. Parece que estavam lá mesmo bem. Mas não é isso que nós lemos desde o início de Êxodo até aqui. O povo no Egito não estava nada bem. Deus, além de relembrar tudo isto, além de relembrar que era o Senhor, além de relembrar que eles foram libertos do Egito, da terra de servidão, de um sítio onde não estavam nada bem, Deus entrega os seus mandamentos. Mas o facto de Deus lembrar quem é e o facto de Deus lembrar aquilo que Ele fez, aponta para a graça de Deus. Aquilo que aconteceu até aqui foi por graça de Deus. Deus tinha toda a autoridade, mas Deus assumiu a responsabilidade de libertar o povo porque Ele quis. Ele não assumiu a responsabilidade de libertar o povo porque alguém lhe disse para ele o fazer. Deus quis libertar o povo. Foi decisão dele. Foi decisão dele, pela sua graça, tirar o povo daquela terra de servidão, daquela terra de escravidão, daquele estado em que o povo estava. Foi uma libertação com estrondo. Além de ter libertado o povo, destruiu o Egito, ou pelo menos o exército dos egípcios. Mas Deus lembra tudo isto. Foi pela graça de Deus que eles agora eram livres. Por muito que eles pudessem recordar com saudade o tempo da terra do Egito, Deus lembra-os. Era uma terra de servidão. Lá vocês não estavam bem. E eu, o Senhor, pela minha graça, retirei-vos de lá. E com toda esta autoridade de Deus, e assumindo a clara responsabilidade de ter sido Ele a retirar o povo do Egito, Ele começa a entregar os seus mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos referem a relação que o povo deve ter com Deus.
Então vamos ler dos versos 3 até 11. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te o dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então temos os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. E lembra-te o dia de sábado para o santificar. Deus Todo-Poderoso operou a libertação do povo do Egito pela sua graça, assumiu a clara responsabilidade de libertar o povo da terra do Egito. E agora nos primeiros mandamentos ele manda, porque é a autoridade, que o povo coloque Deus em primeiro lugar. Se calhar podemos ir um pouco mais longe. Nós podemos dizer que Deus manda que o povo ame a Deus. E se calhar de certa forma podemos pensar que isto é um forçar da autoridade da parte de Deus. Deus está a ordenar algo que não deve ordenar. Mas, no entanto, Deus tem toda a legitimidade para ordenar que o povo ame. Deus começa por exigir exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. É uma clara regra, uma clara ordem para que o povo não olhe para outros deuses, para quem quer que seja como Deus, além do próprio Deus. E isto, de certa forma, não é Deus a alavancar a sua autoridade. Deus amou primeiro, Deus amou o povo primeiro e por isso está apenas a pedir que o povo ame de volta. Depois já como que um sublinhar deste primeiro mandamento, ou um bocadinho ir mais longe. Então, além de ser proibido adorar, ou melhor, além de haver exclusividade em termos de Deus, era proibido adorar alguma outra coisa que não Deus, era proibido fazer-se alguma imagem de escultura, ou o que quer que fosse, que se assemelhasse a uma divindade, e adorar essa imagem. Então Deus quer exclusividade. E o aviso de Deus, para o caso de não se obedecesse, é muito claro. Deus diz que é zeloso. Deus iria garantir que este mandamento seria cumprido. Alguém que não colocasse Deus em exclusividade iria sofrer as consequências. E estes 3 primeiros mandamentos colocam claramente Deus a querer estar lá em cima. Deus querer estar à frente. Deus querer ser aquele que é único e exclusivo que o povo deveria adorar. No 4º mandamento temos algo muito interessante. Deus ordena descanso. Este é um mandamento que eu gosto de lembrar a Marta. A Marta não gosta muito de descansar, arranja sempre coisas para fazer. A Marta é um pouco de faraó, ou seja, está sempre à procura de arranjar mais coisas para fazer, mas ao mesmo tempo também é o povo escravo, está sempre a fazer cada vez mais coisas. É assim um complexo algo interessante. Mas este 4º mandamento, guardarás o sábado e descansarás ao sábado, para um povo que vinha de ser escravo, era particularmente relevante, porque eles não tinham forma nenhuma de descanso. Eles não tinham regalias nenhumas, não tinham tempo nenhum para si próprio. Aquilo que eles deveriam fazer era somente trabalhar. Aquilo que eles deveriam fazer é somente trabalhar, e para os egípcios, não era para si próprios. Então é relevante olhar para este 4º mandamento e termos um Deus que exige exclusividade na adoração, a dizer que quer que eles descansem. É suposto vocês descansarem. É suposto vocês não estarem o tempo todo a trabalhar. E para um povo que tinha vindo da escravidão, isto talvez lhes fizesse alguma confusão. E se formos a ver, se andarmos para estes primeiros 4 mandamentos, aquilo que nós encontramos é que, além de haver contraste neste último, há contraste em todos os outros 3. Há contraste entre aquilo que o povo estava habituado a viver na terra do Egito e aquilo que Deus estava a ordenar agora
para a forma como o povo fosse viver. Então, no primeiro mandamento, nós temos: não terás outros deuses além de mim. No Egito, a regra era que os poderosos têm poder absoluto sobre todos. E o faraó era uma autoproclamada divindade. Então, o faraó ordenava e aquilo era como se fosse palavra de Deus. Portanto, nós temos um ser humano que se autoproclamava uma divindade, que era mais poderoso do que todos os outros e subjugava todos os outros à sua vontade. Deus previne com o seu primeiro mandamento que qualquer outra entidade além de Deus possa ser superior. Deus é superior, mas é superior para todos de igual forma. Não há nenhum faraó, não há nenhuma entidade, outra qualquer que seja, que se possa colocar acima do povo e subjugar o povo. Ele deve ser seguido por o único Deus que é, e não há qualquer outra pessoa que possa exigir tomar o lugar de Deus. No segundo e terceiro mandamento nós temos: não farás para ti imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No Egito vimos que os deuses existiam para suportar aquilo que o faraó decidia. O faraó dizia e dava as suas ordens e apoiava-se nos deuses. Os deuses é que me disseram para vocês fazerem assim. Os deuses é que me ordenaram para vocês trabalharem assim. Então o faraó era a autoridade, mas não assumia responsabilidade. Ele dizia que eram os deuses que o mandavam agir daquela forma. Deus diz que só Ele é que deve ser adorado e não qualquer uma outra imagem de divindade, seja ela qual for. E lembra que o seu nome não deve ser usado em vão. Deus acima de todas as coisas, Deus que é o único que deve ser seguido, o único que deve ser adorado, aquele que é autoridade, mas aquele que também assume toda e qualquer responsabilidade. E depois no quarto mandamento temos: lembra-te o dia do sábado para o santificar. No Egito não havia limites para produção, não havia limites para consumo. O povo tinha que trabalhar e tinha que trabalhar 24/7, sempre. O povo não parava para descansar. E nós agora temos Deus que define um limite para a produção, um limite para o consumo, guardando o sábado. No sábado não vais trabalhar, trabalhaste os outros 6 dias, portanto no sábado tu vais descansar. E de alguma forma Deus nivela as coisas, dizendo que há direitos para todos. Todos vocês devem descansar. A semana tem 7 dias, trabalham 6 dias, mas ao 7º dia vocês descansam. Deus é muito melhor do que o faraó. Isto não será novidade para ninguém. O faraó era somente humano, por muito que ele se pudesse fazer crer como divindade. Mas Deus é muito melhor do que faraó. E fica claro que Deus preocupa-se muito com o seu povo logo nestes 4 mandamentos. Apesar de certa forma, parece que Deus ordena que o povo o ame, não é nada descabido, não é nada que caia fora de sentido. Deus amou o povo primeiro, Deus assumiu a responsabilidade de libertar o povo, então é legítimo que exija que o povo o ame de volta. Mas vemos a preocupação de Deus com o povo, a preocupação de que ninguém possa subjugar o povo, a preocupação de que o povo deve descansar. Enquanto nós podemos ver que o faraó não se preocupou com os egípcios. Ao longo das pragas nós podemos ver isso. O faraó não quis saber do que é que podia estar a acontecer ao seu povo. E as pragas foram particularmente agressivas para o povo egípcio. Mas o faraó simplesmente não quis saber. Nós lemos várias vezes que ele endureceu o seu coração e assim se deixou estar. E aqui temos um contraste grande com Deus. Liberta o seu povo, assume a responsabilidade de libertar o seu povo, assume toda a responsabilidade de tudo, mas preocupa-se muito com o seu povo. Somente quer que o povo ame Deus de volta. Verdadeiramente, estes 4 mandamentos não são assim nada descabidos. Deus deu em primeiro, então exige de volta. E ainda por cima, pede ao povo que descanse. Ouviste, Marta? Descanso. E Deus faz isto, uma clara preocupação com o povo. Mas vemos que são geralmente mandamentos de boa educação. Todos eles fazem sentido. Deus amou primeiro, portanto, deve ser amado de volta. Depois temos os restantes 6 mandamentos, versículos 12 até 17. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo,
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos ver resumidamente cada um destes mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Este mandamento tem uma promessa agarrada. Honrar significa também obedecer. Desobediência aos pais fará encurtar o tempo de vida. É a tradução mais ou menos literal daquilo que está aqui dito. Em Efésios 6:2 nós vemos uma referência a este mandamento como o primeiro mandamento com promessa. Obedecer aos pais é o princípio de obedecer a uma autoridade, qualquer ela que seja. E então é normal e natural Deus forçar também, Deus pedir isto ao povo, Deus colocar esta ordem ao povo. Honra os teus pais. Nós vemos frequentemente o que é que acontece quando os filhos não obedecem aos pais. Basta ir a um centro comercial, basta estar numa sala de espera, uma coisa qualquer assim do género, em que haja filhos e pais, e quase certeza que nós vamos presenciar aquilo que é um filho a não obedecer aos seus pais. E não é bonito. Não é nada bonito de se ver. Então aquilo que Deus diz é que os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar os seus pais. Porquê? Porque é normal e natural toda e qualquer pessoa obedecer e ser habituada a obedecer àquilo que é uma autoridade. É algo que é essencial para o funcionamento de uma sociedade. Os filhos devem obedecer aos pais. Quando chegarem a adultos, irão obedecer a qualquer autoridade. Ainda, se os filhos não obedecessem aos pais, nunca iriam obedecer a Deus. E então Deus coloca este mandamento: honra a teus pais, para que os filhos sejam habituados a obedecer uma autoridade. Desde pequenos somos habituados a obedecer uma autoridade, portanto, quando chegamos a grandes, assim continua. E também para que possamos obedecer, a Deus. Ainda, aproveitando este mandamento, tenho um recado para deixar à minha filha Ana. Está na Bíblia, filha, obedecer aos pais, sim? Portanto, quando atiras o prato fora e os pais te dizem para não fazeres isso, está na Bíblia que deves obedecer aos pais. Pronto, foi só um pequeno recado. Depois o mandamento a seguir: não matarás. Ensina o respeito para com a vida humana. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus redefine este mandamento no Sermão do Monte, Mateus 5:22, e ele diz como que não nos devemos irar contra outros. E, de facto, a ira contra alguém é, muitas vezes, aquilo que precede um homicídio. Então, o não matarás tem como seu fundamento o ensinar o valor da vida humana. Nós não devemos desrespeitar a vida humana. Hoje em dia está muito na moda o discordar de alguém e a violência que por vezes pode surgir somente por discordar de alguém, somente por ouvir alguém que tem uma opinião diferente da nossa. Isso provoca em nós ira. Mas nós devemos respeitar a vida humana. Mandamento seguinte: não adulterarás. Um ensino para respeitar o casamento, no geral, mas também para respeitar o corpo das outras pessoas. Portanto, não haver nenhum tipo de abuso nesse sentido. Jesus também como que redefine este mandamento, Mateus 5:28, indicando que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção pecaminosa está em pecado, está a fazer algo que é errado. A luxúria que pode existir na nossa mente é pecado. Mas, mais uma vez, é um mandamento que é simples, mas faz sentido. Querer preservar o casamento e não olhar para o corpo das outras pessoas como se fossem um objeto. Mandamento seguinte: não furtarás. Qualquer ato que retire algo que pertença a alguém não deve acontecer. É errado, é pecado. Ensina o valor da propriedade particular. E Jesus ensina também que aquilo que vai no nosso coração é importante. Se nós tivermos aquela ideia de que há alguma coisa que alguém tem, o que quer que seja, e temos aquela vontade de ir lá e tirar, isso é errado. Portanto, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Proíbe o manchar a reputação de outros injustamente. E nós sabemos que muitas vezes podemos falar sobre alguém, podemos falar sobre o que quer que seja de alguém, mas nós devemos ter particular cuidado com isso.
Nós devemos ter a certeza daquilo que estamos a dizer e não devemos manchar gratuitamente a reputação de alguém. Então, neste mandamento há um ensino pelo respeito da reputação de outros. Mentir é errado, mentir sobre alguém, mais errado é. E o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui temos como que uma transição entre ações e pensamentos. Portanto, além do ir e retirar, do ir e roubar, do falar mal ou o que quer que seja, o pensar isto é errado. O cobiçar alguma coisa que não é nossa é errado, porque isso manifesta a ideia de ir lá e retirar. É, portanto, o início. Portanto, também é errado. Ao olhar para estes mandamentos, parece que não vemos nada que não faça sentido. Parece que não vemos nada que caia fora de ou da forma como uma sociedade minimamente civilizada deve funcionar. Obedecer aos pais é bom, é uma boa ideia. Para aqueles que são pais, faz todo o sentido que os filhos obedeçam. Para aqueles que são só filhos, se calhar estão a olhar para mim como este cote é uma seca, não diz nada de jeito, mas um dia quando forem pais vocês vão ver. Quando forem pais vocês vão perceber que ter os filhos a obedecer-nos, obedecer-vos, é uma coisa boa. Depois, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer mal de alguém, o não querer algo de outro, também são coisas bastante razoáveis que Deus está a pedir. Aquilo que Deus está a pedir, não há nenhum dos mandamentos que caia fora de algo que deve ser o básico de uma sociedade. Preservar a família, respeitar os outros, parece que é de certa forma simples, que é de certa forma básico aquilo que Deus está a pedir. Mas a reação do povo a esta comunicação da parte de Deus foi de medo. Isto é também interessante, um povo que murmurou acerca de Deus, o que é que eles estavam, porque é que eles tinham saído do Egito. Quando eles veem Deus a falar e a forma como Deus estava a falar, o povo teve medo. Versículos 18 até 21. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas, onde Deus estava. Fica clara a ideia que, mais do que aquilo que Deus disse, o povo ficou atemorizado pelo aparato. Os trovões, os relâmpagos, o som da buzina, o monte fumegante, todo este aparato fez com que o povo tivesse medo. O povo teve medo de Deus Todo-Poderoso que estava ali a entregar estes mandamentos ao povo. De qualquer forma, eles ficaram tão atemorizados com a presença de Deus que tiveram medo de morrer caso Deus falasse diretamente com eles. Então eles colocaram Moisés como mediador. Eles parece que empurraram Moisés para a frente. Vai lá tu, trata disto, porque se nós lá chegamos, nós iremos morrer. Torna-se interessante que o povo que há pouco tempo atrás criticava Deus, criticava Moisés, quando chega a esta ocasião em que vê claramente o poder de Deus, eles ficam com medo e colocam Moisés no lugar em que Deus tinha colocado Moisés. Eles já deixam de questionar a autoridade de Moisés, deixam de questionar a autoridade de Deus, porque eles veem aquilo que Deus tinha a capacidade de fazer. Eles viram que o Deus que os libertou do Egito, da escravidão da terra do Egito, esse mesmo Deus tinha realmente muito, muito poder. E ali à frente dos olhos deles as coisas faziam sentido. Houve uma certa clarividência, vá. Olharam para aquilo que ali estava à frente deles e realmente eles tiveram medo. Eles atemorizaram-se daquilo que aconteceu. Aqui Moisés também se deve ter sentido bem. Moisés que, quando ouvia a murmuração do povo e dizia: eu não fiz nada, foi Deus que me pediu para fazer assim, desta vez já deve ter dado alguns passos em frente com alguma confiança. Porque além de ter sido Deus a dizer-lhe alguma coisa, ele agora tinha o apoio por parte do povo. O povo que estava com medo de Deus empurrou Moisés para a frente, voluntariou Moisés para esta situação. Então, ele claramente devia estar a sentir-se mais
a sentir-se mais confiante. Ainda assim, apesar desta reação do povo, aquilo que eu acho que é mais interessante na análise dos 10 mandamentos nos dias de hoje, em 2022, é que nós podemos comparar aquilo que foi escrito e dito lá em Êxodo ao povo que estava no deserto com aquilo que mais tarde Jesus veio a fazer. E isto é algo que o povo no deserto não podia fazer. O povo não sabia em que moldes é que viria o Salvador, não sabia quantos anos depois é que poderia ser. Então, de certa forma, nós somos privilegiados, porque nós podemos olhar para o Velho Testamento, podemos olhar para o Novo Testamento e podemos traçar paralelismos, podemos ver que Deus funciona ou Deus trabalha da mesma forma, independentemente dos anos. Podemos ver que Deus tem todo o poder lá no Velho Testamento como no Novo Testamento, mas também podemos ver que quando Deus envia Jesus, Ele não envia só alguém que reescreve a lei, Ele envia alguém que cumpre a lei e cumpre-a com detalhe, cumpre-a com rigor. Então, no primeiro mandamento, nós temos: não terás outros deuses diante de mim. Em João 17,4, nós temos Jesus a dizer ao Pai: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. No segundo mandamento temos: não farás para ti imagem de escultura. Deus não veio a este mundo para ser uma espécie de imagem de escultura para ser adorado. Nada disso. Deus veio como Deus. Jesus veio como Deus, peço desculpa. Então, em João 5,19, nós temos: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. No terceiro mandamento nós temos: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. E depois em João 17,6 nós lemos Jesus a dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O quarto mandamento: lembra-te o dia de sábado para o santificar. Jesus trouxe integridade ao sábado. Ele foi questionado muitas vezes por fazer curas ao sábado, e de certa forma isso podia ser considerado trabalho, mas Jesus defendeu-se. João 7,23: porque vos indignais contra mim por eu ter curado todo o homem ao sábado. Jesus, ao fazer isto ao sábado, deu o verdadeiro sentido do sábado. O tempo de confiar em Deus, o tempo de esperar em Deus, o tempo de descanso, porque já se trabalhou e porque Deus pode também fazer coisas nesse tempo, no dia de sábado. No quinto mandamento nós temos: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar é obedecer. Ouviste, Ana? Está na Bíblia. Em João 14,31 nós lemos: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. No sexto mandamento nós temos: não matarás. Mesmo pregado na cruz, Jesus não odiou quem o crucificou. Jesus, em Lucas 23,34, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não só não tirou vida nenhuma enquanto esteve neste mundo, como ele veio com o propósito final de dar a sua própria vida. João 10,11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus viveu com um claro respeito pela vida humana. Sétimo mandamento: não adulterarás. Nós vemos que Jesus preservou o casamento, Jesus preservou a integridade do corpo de qualquer pessoa, e vemos que ele também deu a sua vida pela sua noiva, pela igreja. No oitavo mandamento nós temos: não furtarás. João 10,10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. João 8,28. Então sabereis que eu sou quem digo ser e que nada faço de mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. No 10º e último mandamento nós temos, regra geral: não cobiçarás. Não pensar em obter algo que não é seu por direito. João 12,27 nós lemos: agora o meu coração está angustiado, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus podia ter escolhido outra vida, podia ter optado por fazer outra coisa. Jesus podia ter cobiçado a vida e o bem-estar e a vida humana de qualquer pessoa com quem ele se cruzou. Ele não fez isso. Ele seguiu a sua missão, uma missão de dor, uma missão de muito sofrimento. E ele decidiu fazer isto. Ele não retirou
de forma nenhuma aquilo que era suposto ele fazer. Ele cumpriu a sua missão até ao fim. Ele não cobiçou aquilo que eventualmente alguém poderia ter de melhor do que ele. Ele não se desviou. Então Deus apresenta ao povo um conjunto de mandamentos. Mas uns anos mais tarde, bastantes anos mais tarde, Jesus cumpre esses mesmos mandamentos. Deus tinha e Deus tem toda a autoridade para entregar mandamentos ao povo. Ele libertou-os da escravidão do Egito, ele retirou-os daquele lugar, ele deu-lhes uma vida claramente muito melhor e ele tinha legitimidade e toda a autoridade para exigir ao povo certas regras. Deus tinha toda esta legitimidade, isto nunca esteve de forma nenhuma em causa. Ainda, muitos anos mais tarde, ele enviou Jesus para cumprir essa mesma lei, essas mesmas regras. E nós vemos que Jesus, sendo Deus, cumpriu todos os mandamentos que Deus entregou. Jesus levou até os mandamentos até ao extremo. Jesus esticou os mandamentos e colocou mais linhas. Então nós sabemos que Deus é a autoridade, nós sabemos que Deus assume toda a responsabilidade. Mas temos que obedecer a Deus. Temos que procurar cumprir os mandamentos, assim como Jesus, quando veio a este mundo, cumpriu-os. Então que nós saibamos quem é a autoridade, o que ela exige de nós e qual é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é obedecer. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir os seus mandamentos.